A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma vez com as nossas lives de sábado. Geralmente estou fazendo à noite, mas hoje eu abri um precedente para fazer à tarde devido aos meus compromissos, os compromissos que a gente tem aqui em casa, né, em família. E agora abri um espacinho aqui. Eu vou fazer live aqui referente a Neemias capítulo 5. Vou deixar gravada para quem está acompanhando o estudo do livro de Neemias, tá bom? Vai ficar gravadinho aí, que mesmo quem não puder acessar agora, porque não é o horário que eu estou acostumado a fazer, mas vai ficar gravado. O Marrom já tá aí, a paz do Senhor, Monsione, tudo bem? Aconteceu vários imprevistos, né, essa semana, e inclusive hoje, né, no dia da live, todas as minhas anotações de Neemias 5 sumiram, simplesmente sumiram. Eu vou lendo várias coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, escrevendo em vários cadernos ao mesmo tempo, e acabou que eu sei onde está o caderno, sei que é em tal caderno, mas não consigo achar o tal caderno, não sei se deixei em algum lugar, mas o Senhor vai me ajudar. Eu vou conseguir fazer esse resumo aqui de Neemias 5, a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre isso, tá bom, gente? Mesmo que tenha acontecido esse imprevisto, de eu não poder fazer à noite, de minhas anotações terem sumido, mas mesmo assim a gente vai conseguir fazer aí um panorama do capítulo 5 de Neemias. Para quem está acostumado aqui comigo, sabe que eu gosto muito de estar estudando os livros da Bíblia. Inclusive, se você é novo aqui ou velho aqui, não sei, né? Tem muitos vídeos gravados aqui na minha página, gente, vocês não têm ideia, tá? Livros inteiros gravados capítulo por capítulo. Livro de Tiago, livro de João, livro de Apocalipse, livro de Daniel, livro de Provérbios todo, tá? Então, assim, vários livros gravados aqui, capítulo por capítulo. Então, se você gosta de Bíblia, gosta de acompanhar, de aprender, aí tem muita coisa para você aprender. Inclusive, essa semana eu fiz 4 anos de live, né? Eu até comemorei, fiz um videozinho aí agradecendo as pessoas que me seguem, né? 4 anos fazendo lives aqui de livros da Bíblia, de assuntos, muita coisa que às vezes os crentes não querem comentar e não querem falar, né? E eu peço a Deus coragem e venho trazer, né, o assunto aqui. Então eu tenho certeza que essa live tem abençoado bastante pessoas e eu agradeço a Deus por isso. Vamos lá, Neemias 5. Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, tá bom? Neemias 5 é um capítulo bem longo, ele vai até o versículo 19. A gente vai comentar um pouquinho aí sobre esse capítulo 5 de Neemias. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre opressão econômica, a gente vai falar sobre a usura dos nobres em relação aos pobres. Nós vamos falar de injustiça social. Na realidade, a Bíblia fala sobre todos esses assuntos. O livro de Neemias é um livro rico porque fala desses assuntos aí também. Então é muito interessante. Neemias, ele teve que lidar como um grande líder com vários problemas externos, né? Ele teve dificuldade de chegar até Jerusalém. Você sabe da história de estar me acompanhando aqui, né? Quem já leu o livro de Neemias também sabe que ele jejuou, que ele orou, ele pediu cartas ao rei, ele pediu materiais ao rei, reconstruir o muro não foi fácil, né? Tinha inimigos externos como Sanbalat, Tobias e outras pessoas que se juntaram para deter, né, o avanço da obra. Mas aqui no capítulo 5 a gente está falando de um inimigo interno. Neemias aqui tinha que resolver um problema interno. Foi o grande clamor do povo e das suas mulheres. Olha aí, foi um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Então olha o problemão que Neemias tinha que enfrentar aqui, gente. Um problema interno. Esse clamor dos judeus aqui contra os seus próprios irmãos. Aqui está falando de judeus ricos e de judeus pobres. A gente está falando da classe nobre, que tinha muito dinheiro, e da classe dos pobres. Então, esse clamor que houve aqui em Neemias 5 é o clamor que já existe aqui também, né? O clamor da fome
o clamor do choro da humanidade, isso já vem durante muito tempo, né? O clamor dos pobres contra os ricos. Essa semana um aluno meu me fez uma pergunta: tia, a África é um continente pobre? Eu tive dificuldade de explicar isso, eu tive que dar uma volta para poder explicar para o meu aluno que a África, eu falei, a África é riquíssima em minérios, em diamantes, é rica em muitas coisas, mas por que tem tanta gente pobre na África então, tia? Né? E aí a gente tem que dar aquela volta para poder explicar às crianças que, na realidade, como explicar um continente tão rico e com pessoas tão pobres, né? E a gente pode ter essa mesma pergunta aqui no Brasil: como explicar um continente, né, um país tão rico com pessoas tão pobres, né? Aí a gente vê que a Bíblia, ela fala sobre isso também. Aqui Neemias identificou um capitalismo selvagem, um capitalismo selvagem. Quando a gente entra dentro do texto, a gente percebe que 90 anos atrás, os primeiros judeus que voltaram para Jerusalém, eles foram supridos com bens materiais. Você pode ter essa informação lá no livro de Esdras, que foi a primeira remessa de judeus voltando para Jerusalém. Eles foram supridos, está lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, se você tiver a curiosidade de ver essa informação que eu estou te dando aqui. E Esdras 2, 66 e 67, você vai ver que os judeus voltaram com muitos bens. Mas os nobres da cidade, eles se aproveitaram de um momento de desespero das pessoas menos favorecidas para enriquecer. É o que tá dizendo aqui, gente. Agora, pois, nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm nossas terras e nossas vinhas. É isso que a gente vai explicar aqui agora em Neemias, versículo 5. Então, os nobres, eles se aproveitaram de um momento de fragilidade das pessoas mais pobres e começaram a cobrar juros exorbitantes pelas suas terras, entendeu? E isso virou uma bola de neve aqui. E explodiu isso tudo na mão de Neemias. Neemias, ele identificou aqui, no capítulo 5, a gente vai ver bem essa informação, que os ricos estavam aumentando seus bens e os pobres ficando cada vez mais pobres. Os pobres estavam sendo massacrados. E hoje, será que é diferente, gente? Esse texto de Neemias 5, será que é diferente da gente? Será que é diferente do que acontece hoje, né? Em vários países do mundo, inclusive o Brasil? Se a gente for fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada, a gente vai ver que as 100 maiores economias de hoje, do mundo todo, estão concentradas na mão das empresas, das grandes empresas. Então, o que essas grandes empresas fazem? Elas sugam as pessoas, essa que é a realidade. Elas sugam o dinheiro das pessoas, elas sugam o tempo das pessoas, essa que é a realidade. Então, isso que estava acontecendo aqui no capítulo 5 de Neemias não é diferente daquilo que acontece no nosso tempo hoje, né? Onde poucas pessoas estão com a riqueza do mundo todo nas mãos e os pobres sendo massacrados, sendo subjugados, né? Dando tudo que tem. A gente paga, a gente vai falar aqui sobre isso, né? A gente paga tributos exorbitantes, a gente paga impostos exorbitantes em tudo que a gente compra, em tudo que a gente consome, e a gente trabalha para essas grandes empresas que enriquecem à custa dos pobres, porque eles sugam tudo que a gente tem e paga muito mal, né? E na realidade é essa. Paga muito mal, eles pagam muito mal. Então quem tem muito dinheiro geralmente, em vez de melhorar a vida do seu povo, não, eles massacram o povo. Isso que estava acontecendo em Neemias 5 acontece hoje também. E aí os pobres aí ainda vão comprar prazo, né? O pobre tá nessa roda viva. Gente, isso é sério demais. A gente entra mesmo nesse assunto para você ver como. Por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela não se cala sobre assunto nenhum. Hoje a gente vê
muitos pobres, como se estivesse naquela gaiola, já viu aquela gaiola que o ratinho fica rodando o tempo todo? Né? Muitos pobres estão dentro dessa gaiola e eles não se dão conta disso, né? Muitos pobres querem ter o iPhone de mais novo e nem que pague aí não sei quantas vezes, né? Comem arroz, feijão e ovo todo dia para pagar um iPhone caro, né? Quer ter todos os produtos tecnológicos de última geração, e à custa disso pagam juros enormes, né? Há instituições financeiras que vão engordando cada vez mais e os pobres tendo cada vez menos. Então é como se a gente estivesse naquela gaiola, aquele ratinho rodando, tem que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que pagar mais, eu tenho que pagar mais, e é assim, e você fica ali preso, sabe? Então é desleal o que acontece, né, no nosso mundo hoje. Isso sempre aconteceu, tá aqui prova, né, desse texto aqui tão antigo em Neemias 5, falando exatamente sobre isso. Então Neemias aqui, ele identificou pobres lutando para sobreviver, né, porque os seus próprios irmãos estavam explorando seus próprios irmãos. Eles eram judeus, todos eles eram judeus, só que os ricos estavam explorando os pobres. E a gente vê aí, ó, eles reclamam, eles começaram a reclamar, começaram a dizer: nossos filhos estão vendidos, nossas terras, nós estamos perdendo nossas terras, a gente não tem mais, as nossas filhas estão sujeitas, porque antigamente, quando a pessoa não tinha como pagar uma dívida, os filhos eram tomados como servos, como escravos, né? Até que fosse paga aquela dívida. Então aqui eles estão reclamando com Neemias. Ouvindo, pois, versículo 6, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Neemias fica: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Os moradores estavam ali trabalhando nos muros, a gente comentou sobre isso na live passada, né? As pessoas ali dedicadas na construção dos muros, só que a panela estava vazia, só que eles estavam com fome, e quem tem fome tem pressa, né? Não dá para esperar, não dá para trabalhar com fome. E a fome é um problema que atinge hoje também 50% da população mundial está com fome. A fome é um problema social gravíssimo que atinge muitas pessoas. E aí a gente vê um quadro de disparidade, né? Metade da população morre de fome e a outra metade morre de tanto comer. Essa que é a grande realidade, né? Metade não tem nada e a outra metade, né, passa mal de tanto comer, vamos dizer assim, né? Então Neemias, ele identifica aqui várias coisas, várias situações. Ele identificou aqui dívidas, né? Versículo 3 está falando de dívidas. Olha, as nossas filhas, as nossas terras estão empenhadas, porque a gente não tem o que comer. Então, quando eles não tinham mais o que comer, eles empenhavam as terras que eles tinham por comida, por trigo. Eles empenhavam as casas deles por trigo. E quando não tinha como pagar essa dívida, eles iam lá e pegavam os filhos e as filhas para serem como escravos para poder pagar a dívida. Então, o problema da dívida também é um problema muito sério, que muitas pessoas também estão enroladas nesse problema, o problema da dívida. A dívida, ela traz um desespero mental muito grande para a nossa vida, né? A dívida, ela produz degradação social. A dívida produz ruína familiar. Então, ali as pessoas, algumas já tinham hipotecado casa, terra, para comprar trigo. Eles estavam perdendo suas filhas, seus filhos, e essa prática opressora estava em desacordo com a lei de Deus. Existia lei para isso, e o povo estava tão afastado de Deus que eles não estavam cumprindo a lei de Deus. Lá em Deuteronômio, queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia, Deuteronômio 23, versículo 19 e 20, diz assim, ó: a teu irmão não emprestarás com usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Então existia lei.
Deus tinha dado a lei a Moisés para que o povo, o seu povo, não emprestasse coisas com usura. Então, gente, isso continua valendo pra gente. Se você é um servo de Deus, você não pode vender as coisas com preços exorbitantes. Você não pode comprar, ficar comprando coisas com preços exorbitantes. Isso chama usura. Aqui os próprios irmãos estavam comprando, pagando coisas com juros exorbitantes, e estava dizendo aqui que a gente não devia, estava estabelecido na lei de Deus. Aí no próprio Deuteronômio 24, versículo 10, está dizendo assim: quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Então olha só, eles estavam fazendo tudo o contrário. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for o homem pobre, te não deitarás com seu penhor. Em sendo o pôr do sol, certamente lhe restituirás. Então, olha só, existiam leis para isso. A lei do jubileu também existia, né? Porque de tempos em tempos, as dívidas das pessoas eram perdoadas. Isso fazia parte da lei de Deus. E o povo ali, né, que estava ali no muro, construindo no muro, eles não estavam levando a lei de Deus em consideração, então estava tudo errado. Então Neemias, gente, olha como que Neemias, ele teve que ser um líder fora da curva para poder resolver todas essas questões. Ali tinha impostos pesados, né? O versículo 4 está falando disso, né? Ó, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Eles estavam falando, olha, a gente não tem dinheiro nem para pagar o tributo, porque os nossos irmãos estão explorando tanto a gente, cobrando tantos juros pra gente, que não está sobrando dinheiro nem para pagar o tributo do rei. Então eles estavam perdendo seus bens, suas casas, estavam perdendo a sua liberdade, porque as suas filhas e os seus filhos estavam sendo levados para trabalhar como escravos. Então era uma falta de amor ali muito grande, né? Uma falta de amor muito grande. Aqui, versículo 7, ó, Neemias fala assim: considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, com os juízes, e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão, e ajuntei eles num grande ajuntamento. Então Neemias ele ajunta todo mundo ali e ele vai tomar uma providência. Ele vai falar com essas pessoas que estavam fazendo isso. Então ele diz no versículo 8: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderiam os nossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Neemias está falando: eu próprio, com meu dinheiro pessoal, eu resgatei várias pessoas que estavam vendidas, né? Porque a pessoa, como eu repito, quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar, gente, a sua dívida, os seus filhos, as suas filhas, e até ele próprio era levado como escravo até pagar. Então o próprio Neemias tirou do dinheiro dele, as posses dele, para comprar de volta, vamos dizer assim, os seus irmãos. E ele fala: gente, a gente fez um esforço para resgatar as pessoas, e vocês estão fazendo tudo de novo? Vocês estão cobrando impostos, juros pesados em cima dos seus próprios irmãos? Que falta de amor é essa? Neemias, ele confrontou os magistrados, ele confrontou os juízes, os nobres daquele lugar ali. E ele falou que isso era uma falta de temor. Versículo 9: não é bom o que vocês fazem. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então, em outras palavras, Neemias está dizendo: que exemplo que você está dando para as outras pessoas, para os gentios, para as pessoas que nos observam, se nós somos irmãos e a gente está vendendo um ao outro, a gente está cobrando juro um do outro, a gente está tirando a casa do nosso irmão, a gente está tirando a liberdade do nosso irmão. Onde está o temor de vocês? Então, Neemias, aqui, ele estava vivendo uma dificuldade muito grande, porque ele não estava lidando com inimigos externos de fora, ele estava lidando com problemas internos dentro de casa. Então, hoje, se a gente parar para pensar, esse tema é muito atual, né? Esse tema é muito atual, porque nós estamos vivendo, gente, uma era que as pessoas não têm temor a Deus. Às vezes eu fico de boca aberta, eu fico chocada, escandalizada não, porque a Bíblia fala que no final dos tempos ia acontecer muita coisa. Mas hoje, sabe, a gente fica chocado com algumas
coisas que a gente vê, né? Que no mundo, gente, a gente espera tudo. A pessoa tá no mundo, tá sem Deus, sem paz, sem salvação. A pessoa não tem Jesus, não tem critério, não tem a palavra, não tem nada. Então a pessoa tá errando, a gente sabe que pro mundo isso é normal. Mas quando a gente vê isso dentro de pessoas, né? No meio de pessoas que se dizem cristãs, é uma coisa muito séria, né? Hoje, a falta de temor tá tão grande que muitos políticos e até mesmo líderes evangélicos, eles estão aí capitulando diante do poder do dinheiro, se venderam, essa que é a realidade. Venderam a sua consciência porque perderam o temor a Deus. Muitos até que se dizem cristãos. Essa época é a época mais podre para mim, que essa época de eleição para mim é a pior época que tem, né? Infelizmente a gente tem que lidar com isso. A gente não está no céu, está na terra, né? A gente está na terra e a gente tem que aprender a lidar com essas situações, sabe? Eu nem gosto muito de estar falando muito sobre essa questão política, nem nada aqui. Principalmente nas minhas redes sociais, eu gosto de usar minhas redes sociais para falar de Jesus. Mas esse assunto também está na Bíblia, como a gente está vendo aqui, em Neemias 5, né? O assunto também está na Bíblia. O assunto de política também está na Bíblia, né? E deixa eu falar uma coisa para você. A política faz parte da vida. Então cabe a nós, como cidadãos, escolher bem. Escolher pessoas que vão nos representar bem, tá? Hoje tem muito político sem vergonha, ok? Que entra nas igrejas. Essa época é a época que os políticos gostam de fazer a igreja de palanque, né? Tem muitas por aí, a gente vê, né, que eles aparecem, apresentam mundos e fundos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado em quem vai nos representar. Na hora que você vai votar, não tem ninguém ali, tá? Você tá sozinho ali para tomar a sua decisão. Então escolha bem, escolha pessoas compromissadas com a verdade, com a palavra, cidadãos de bem, entendeu? Que vão te representar, porque olha, hoje tá difícil, muita gente já se vendeu, essa que é a realidade. Muita gente já vendeu a sua consciência, entendeu? Então, assim, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, mas eu acompanho, né? Principalmente as pessoas que eu voto, eu fico acompanhando. Tem gente que vota na pessoa, depois não sabe nem quem é que votou. Quem que tu votou 4 anos atrás? A pessoa nem sabe, porque a pessoa tá desligada disso. E é por isso que o brasileiro se dá tão mal. Eu não, quando eu voto eu anoto lá, ó, fulano, dei meu voto pra fulano. Vamos ver o que ele fez durante esse tempo aí. Porque se não foi um bom político, não tem mais meu voto. Entendeu? E essa questão, tem que votar em crente. Nem sempre. Às vezes tem um monte de crente aí que só a misericórdia de Deus. Só tem o nome que é crente, mas de crente não tem nada. Não tem, sabe? Vota a favor de políticas horríveis, coisas que não estão na palavra, entendeu? Vai com a manada, vai com todo mundo lá, entendeu? Políticos que votam contra os servidores, não voto, não tem meu voto, entendeu? Tem muitos vereadores, deputado que vai lá pedir voto, às vezes, muitas vezes até em locais cristãos. Porque eu sou cristão também. Mas o que você está fazendo pelos cristãos? E por todo mundo, não é só pelos cristãos não, é por todo mundo, entendeu? Então você tem que ter uma consciência. E a Bíblia, ela orienta sobre isso, tá, gente? A gente não pode ser bitolado, não. A gente não pode ser bitolado, a gente não pode ser fanático, achando que está no céu. A gente está no céu ainda não. A gente está na terra. E a gente precisa aprender a votar, a tomar boas decisões, a escolher as pessoas que vão nos representar, entendeu? As pautas da pessoa, ver aquele partido, as pautas daquele partido. Não sai votando em qualquer pessoa, não. Não estraga o seu voto, não, tá? E eu tô falando isso porque tá dentro do texto. Neemias 5, a gente tá falando exatamente sobre isso. Então tava acontecendo muita coisa aqui errada, né? E aí, Neemias fala com eles, reúne todo mundo, versículo 11 diz assim: restituí-lhes hoje, Neemias fala, restituí-lhes hoje as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas. Ele estava ali como representante do rei, como representante de Deus, e ele baixou o decreto ali: vamos nos consertar. Irmã Marrom colocou aí, ó, muitos políticos se apresentam como cristão e a realidade é totalmente outra. Verdade, Monsione, isso é uma realidade. Usam a palavra de Deus em troca de votos e de cristão e não tem nada, e de cristão não tem nada, é desse jeito mesmo, tá certíssimo que a irmã Monsione colocou aí. Então, minha filha, meu filho, minha filha, você que vai assistir essa live,
pensa bem para quem você vai dar o seu voto, tá bom? Você tá na terra, você não tá no céu ainda. Pensa bem. Em alguns anos atrás, muitos anos atrás, tá, gente? Isso não é agora, não. Muitos anos atrás, eu recebi propostas de políticos, né? A gente recebe, né? Na igreja que eu era, e é muito político nessa época. Hoje eu tô na Metodista, graças a Deus. Agradeço a Deus por estar nessa igreja abençoada, né? Mas anos atrás eu pertencia a uma denominação que essa época a igreja enchia de político, né? E muitos não tinham nada de Deus, queriam mesmo era o voto dos crentes, entendeu? Mas eu sempre tive a minha cabeça no lugar. Eu que vou votar, eu que vou lá votar. Então escolha bem, tá bem? Não vai pela cabeça de ninguém, não. Seja inteligente, seja sábio, você tem o Espírito de Deus, você tem consciência, então aprenda a usar o seu voto com sabedoria, com prudência, porque depois a gente fica aí amargando aí 4 anos na mão dessas pessoas que não têm compromisso com o povo. Só aparecem em época de eleição prometendo mundos e fundos, entendeu? Então, quem já tá lá há anos, nunca fez nada, esquece, gente, vota em outra pessoa. A pessoa que tá lá nunca fez nada, nunca ajudou nada, não fez nada. Nada. Então, a gente tem que usar, a cabeça, entendeu? Tem que usar a cabeça. Então vamos lá, o que Neemias faz aqui? Neemias baixou o decreto, né? Ele chegou e confrontou aquelas pessoas. Não, vocês vão ter que fazer tudo certo agora. A partir de agora, vocês vão devolver as terras das pessoas, vão devolver as vinhas das pessoas, os seus olivais, o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto, tudo que vocês estão exigindo deles. Versículo 12. E aí eles disseram, nós vamos restituir e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Então Neemias, ele buscou aí a solução para aquele problema, entendeu? Ele buscou a solução para aquele problema. Ele confrontou aquelas pessoas, entendeu? E ele chamou o sacerdote. Não, vocês estão falando, mas eu não vou acreditar muito no que vocês estão falando, não. Vamos lá, vamos escrever isso aqui, vamos sacramentar isso aqui, porque eu não quero amanhã ou depois eu sair daqui e vocês comecem a fazer tudo de novo, entendeu? Aí, aqui no versículo 13 fala assim, o meu regaço sacudi, assim sacuda Deus a todo homem a sua casa e o seu trabalho, se não cumprir essa palavra. Então ele ainda foi profético aí, se vocês não cumprirem aquilo que vocês estão falando aqui, Deus vai sacudir a casa de vocês. E toda a congregação disse amém, e louvaram o nome do Senhor, e o povo fez conforme a sua palavra. E aí ele começa a contar um pouquinho da história dele aqui a partir do 14, né? Também desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Olha só, né? Neemias aqui ele lidera pelo exemplo, né? Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram vocês, oprimiram o povo, tomaram pão e vinho de vocês. Além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor a Deus. Então, Neemias aqui, ele tá colocando a cara dele a tapa, né? Ele tá dizendo assim, olha, vocês olhem para mim, olhem para o meu exemplo. Olhem, eu nunca fiz isso. Desde que eu fui assumir governador aqui, outros governadores passaram por aqui e oprimiram vocês. Mas eu nunca fiz isso. E ele ainda fala aqui, ele diz aqui, que desde que ele foi nomeado, ele não comeu o pão do governador. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que ele tinha direito de fazer como governador ali, ele não fez para poder ficar tirando as coisas da mão do povo, entendeu? Então ele está dizendo aqui, ele está dando o exemplo próprio da vida dele, né? Tem gente que fala, né, quer dar lição de moral em todo mundo, mas ele mesmo, ela mesmo, não tem. Vai falar o quê? Não tem exemplo de vida. A sua vida já fala por você, entendeu? Não adianta você falar, ter um linguajar muito legal, erudito, bonito, fala bem pra caramba, mas a tua vida tá totalmente em desacordo, entendeu? A tua vida tá falando uma coisa diferente. Então Neemias, ele aqui ele tá como governador, mas ele fala, olha pra mim,
Olha o que eu sempre fiz, eu tenho uma história. Olha pra minha história, olha pra minha vida. Entendeu? Então isso aqui, gente, é forte. Não é todo mundo que tem capacidade de fazer isso aqui, não. Olha pra minha história, olha pra minha vida. Nem todo mundo tem essa capacidade. Entendeu? Isso aqui é lindo, lindo demais. Versículo 16. Antes também na obra deste muro fiz reparação. Terra nenhuma compramos. Todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Ele está dizendo aqui do exemplo que ele está dando. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Quer dizer, não tinha separação. Tudo era feito ali junto, com transparência, com clareza. Entendeu? E aí, olha só. O que se preparava para cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam. E de 10 em 10 dias de todo vinho muitíssimo. E nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Então Neemias está falando, o povo já estava oprimido aqui, já estava sendo extorquido pelos seus próprios irmãos. Como que eu ia chegar aqui e fazer a mesma coisa? Não, eu não fiz isso. Então, olha o que Neemias fala. Senhor, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Que oração linda de Neemias, né? Que vida exemplar de Neemias, que sucesso na vida de Neemias, que coisa linda, gente. A história de Neemias é uma história linda. Esse livro de Neemias, ele tem me ensinado muito, me ensinado bastante. Porque a palavra de Deus, ela tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Então, Neemias, ele enfrentou muitos inimigos externos, mas ele também enfrentou inimigos internos, problemas dentro do seu próprio povo. E ele teve sabedoria, ele teve prudência para resolver esses problemas internos. Quando o problema chega, não adianta você ficar de cabeça quente, entendeu? Você resolver com a força do seu braço, tentar fazer as coisas do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então Neemias aqui, ele está ensinando. Gente, como eu aprendi. Foi difícil essa semana para mim poder me debruçar sobre o texto. Foi muito difícil. E para acabar de completar, ainda perdi todo o meu esboço aqui do estudo de Neemias 5. Eu tá aqui em algum lugar, mas eu tô lendo tanta coisa, gente. Eu tô com tantos projetos, tanta coisa em andamento, né? Para 2025, se Deus quiser. E tá tudo misturado, um caderno disso, caderno daquilo, caderno. Eu perdi, não sei onde eu coloquei o sermão, que eu levo bolsa pra escola, trago, né? Minha vida é assim. E aí eu perdi o sermão, mas nem por isso o Senhor me fez lembrar de muita coisa aqui que eu estudei durante a semana. Então a gente vê aqui, gente, um exemplo de líder. Que líder maravilhoso, né? Um líder conhecido por aquilo que ele faz e também por aquilo que ele não faz, né? Então a gente viu aqui em Neemias 5, recapitulando, que Neemias, ele não seguiu os passos dos políticos oportunistas que antecederam a ele, né? E ele fala aqui, né, que os governadores passados tinham colocado uma pesada carga tributária sobre o povo. Ele não fez isso, né? Quantos políticos, gente, aumentam o próprio salário? Tu já viu isso na televisão? Você já viu isso? Eu vejo muito isso. Quantos vivem, né, nabasbescamente, é uma palavra meio difícil aí, né, gente? Vivem regaladamente, né, oprimindo o povo, aumentando a carga tributária do povo, e a gente não vê nada na área social, as estradas todas sucateadas, sistema de saúde pública deficiente, nossa educação de mal a pior, né? Em 2005 foi feita uma pesquisa pelo IBGE. Claro que já tem um tempo isso, nós já estamos em 2024, mas não mudou muita coisa não, tá, gente? Mais de 75% da população brasileira não sabe interpretar o que lê. É o que a gente chama de analfabetos funcionais, educação sucateada, né? A gente vê isso acontecendo em muitos estados, em muitos municípios. Segurança pública fragilizada, criminalidade aumentando, né? São muitas coisas. E cadê as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, não é?
Então, nesse clima aí de desesperança, muita gente engorda sua conta bancária nos paraísos fiscais, roubam recursos que deveriam ser usados na reconstrução do país, né? E eu tô falando isso como uma contribuinte, né? Imposto de renda exorbitante, entendeu? Já é automático. O dinheiro já sai da sua conta sem você querer. Imposto de renda nas alturas. Eu pago imposto de renda alto, né? Porque quanto mais você trabalha, mais imposto você paga. E a gente não vê resultado do nosso dinheiro, dos impostos, né? Tudo que a gente compra, a gente paga carga tributária, a gente paga imposto. E a gente não vê, né? E isso, gente, é um mal. Já acontecia lá atrás. Aqui a gente já estamos falando aqui no capítulo 5 de Neemias, e hoje, infelizmente, a mesma coisa está acontecendo, né? A gente vive essa cultura aí do extrativismo desde a descoberta do Brasil, né? Desde que os portugueses vieram para cá em 1500, né? E arrancaram tudo daqui, arrancaram nossa madeira, nosso ouro, levaram tudo que era nosso, entendeu? São sanguessugas, muitos políticos sanguessugas que se alimentam do próprio sangue do povo. E isso é uma realidade. Corrupção sempre existiu, sempre existiu. Então aqui, capítulo 5 de Neemias, ele quebra esse ciclo de corrupção, esse espírito de exploração dos ricos sobre os pobres. Pelo menos ali Neemias fez alguma coisa. Ele rompeu com esses costumes, né? A reforma do muro não foi só uma reforma física, foi uma reforma espiritual também, e foi uma reforma moral também, porque as coisas que estavam erradas ali, Neemias começou a colocar tudo no seu devido lugar. Ele não permitiu esquemas de corrupção ali, ele não permitiu opressão do seu povo ali, né? Os povos, a gente acabou de ler aqui Neemias 5, gente, a gente acabou de ver aqui ele falando, ó, deixa eu colocar de novo aqui, ó, versículo 13, versículo 14, versículo 15, ele está falando que os primeiros governadores massacravam o povo, mas que ele não ia fazer isso. Entendeu? Então aqui a gente aprende que a gente não tem que se aproveitar da miséria alheia para enriquecer. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Se aproveitar da ruína da pessoa para subir na vida, isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de pessoas que foram transformadas por Deus. Entendeu? Neemias, ele alforriou por meio de pagamento de resgate judeus escravos na Pérsia. Ele fala aqui em Neemias 4, versículo 8, ele fez isso, então ele deu o exemplo, né? E agora ele empresta para o povo o dinheiro para que o povo saia da ruína da dívida, mas se ele fizesse sozinho, isso não ia adiantar. Os magistrados e os nobres precisavam também fazer, porque a lei de Deus já estabelecia que eles não podiam ficar emprestando nada para o seu irmão com usura, com juros exorbitantes. E quantas pessoas entram nesse caminho, gente? Pessoas que querem ganhar, mas ganhar muito. Não quer ganhar pouco, não. Ele quer ganhar muito. Entendeu? Então, a ganância é um pecado terrível. A ganância é um pecado terrível aos olhos de Deus. O profeta Isaías, né, saindo um pouquinho aqui de Neemias, o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 8, ele lançou um libelo contra aqueles que ajuntam campos e casas e se assentam como únicos senhores da terra. Quantas pessoas fazendo isso, enriquecendo o oprimido, explorando o pobre. Isso é repulsivo, isso é terrível, e a gente tem que lutar contra essas coisas. Como a gente luta contra essas coisas, irmã Alessandra? Primeiro, orando. Segundo, dando exemplo. Você é um cristão, você precisa dar um exemplo. Você não pode ser corrupto. Existem muitas formas de corrupção. Hoje a gente fala assim, o político é corrupto, mas às vezes a gente é corrupto também, gente. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver a corrupção dentro de nós também, porque aqui ninguém chegou no padrão de perfeição, não. Nós somos corruptos também, quando a gente não paga água na nossa casa, quando a gente não paga a luz, que a gente bota gato para não pagar a luz, não pagar a água, quando a gente só nega imposto, tá entendendo? Quando a gente vende uma coisa com um preço muito caro, exorbitante, tudo isso é corrupção, entendeu? Tudo isso é corrupção. Quando a gente quer burlar as leis, também é corrupção. Então às vezes a gente só quer ficar falando, os políticos são corruptos, e você? E você e eu? Onde a gente está sendo corrupto? A gente tem que rever os nossos conceitos.
entendeu? A gente precisa ser íntegro naquilo que a gente faz, tá entendendo? E se você está vivendo um drama desse, que a gente comentou aqui, né, de dívida, gente, ora ao Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso. Deus tem capacidade de transformar sua crise numa oportunidade. Aprenda a lidar com a tensão, aprenda a lidar com as pelejas, entendeu? A crise, ela começa com a letra Bet, né? A letra Bet no hebraico significa número 2. A crise, ela só tem 2 caminhos, ou ela te mata ou ela te transforma, entendeu? Eu já vivi algumas crises na minha vida que não me mataram. Então, se elas não me mataram, elas vão me transformar, e me transformaram. Então, às vezes está vivendo um momento de crise, peça ao Senhor orientação de Deus para passar por essa crise, aprender com essa crise e sair melhor dessa crise, com lições aprendidas, para que você não erre mais, entendeu? Então, tudo isso está aqui na Bíblia, tudo isso está aqui na Bíblia, e aí a gente tem que aprender, entendeu? Se você chegou aqui nessa live agora, assista desde o início. Tem algumas coisas aí que são muito importantes que a gente já comentou aí, tá bom? Então, Neemias foi um líder fora da curva, gente. Um líder que soube lidar com todas essas situações. Isso aqui foi um grande desafio para Neemias, mas ele conseguiu transformar a opressão em solidariedade, né? Ele conseguiu transformar aquela situação de usura em oportunidade de confronto, e graças a Deus os nobres, eles viram que estavam fazendo coisas erradas. Neemias mostrou ali dentro da palavra que eles estavam errados. Neemias mostrou com seu exemplo que eles estavam errados, e eles assumiram ali um compromisso público de mudar, né? E mudar aquilo que eles estavam fazendo ali no meio do povo. E ele transformou aquela situação, né, aquela revolta humana, num ato de compromisso e adoração a Deus. Chama os sacerdotes, eles chamam os sacerdotes, né, para poder ratificar aquilo ali que estava acontecendo ali, né? E é lindo como que Deus, ele usou o seu servo Neemias ali, né, com uma grande lição para aquele povo, né, porque ele tinha a intenção correta, ele tinha a motivação correta, né, ele tinha temor a Deus, ele era um homem íntegro, né, o temor de Deus é tudo. Quando a gente não tem temor de Deus, gente, a gente erra muito, né? A Marrom colocou aí que Neemias, muito top, realmente. Por isso que eu estou amando estudar o livro de Neemias novamente, né? Porque a gente aprendeu aqui que o Senhor, ele é poderoso para usar essas lições do passado para trazer lições práticas para a nossa vida. Então Deus se agradou muito de Neemias ali, né? E ele termina Neemias 5 falando: lembra-te de mim, Senhor, para bem. Então, olha, tudo que você faz com o coração íntegro, tudo que você faz com o coração sincero, tudo que você faz para o bem do outro, para o bem das pessoas, tudo que você faz pelo bem da obra, não tenha dúvidas que Deus está olhando para você. Deus vai se lembrar de você em tudo aquilo que você fez de bom, né? Às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu tenho feito tanta coisa, né? Eu tenho procurado fazer a minha parte, eu tenho ajudado as pessoas. Parece que Deus não está me vendo. Deus está te vendo sim, tá? Vou falar por experiência própria. Tantas coisas que a gente faz às vezes, né? Porque o que uma mão faz, a outra não tem que saber. A gente não tem que ficar anunciando as benfeitorias que a gente faz, né? A gente não tem que fazer isso. Mas de uma coisa você pode ficar certo: Deus está vendo. E na hora da sua maior necessidade, né? Que às vezes a tua necessidade não é dinheiro. Às vezes você ajuda várias pessoas em várias situações, com várias coisas. Tem gente que precisa de uma ajuda emocional, tem gente que precisa de ajuda financeira, tem gente que precisa de ajudas em várias áreas, e você é aquela pessoa que está sempre ajudando. Mas na hora que você estiver mais necessitando de algo que ninguém pode fazer, Deus se lembra de você. Deus se lembra de você. E muitas vezes ainda fala assim: lembra aquela vez que você ajudou tal pessoa? Então, agora eu tô aqui para te ajudar. Fica sozinha não pensa que tu tá sozinha não. Agora eu tô aqui para te ajudar. Agora eu tô aqui para abrir essa porta para você.
Agora eu tô aqui para abrir essa oportunidade para você, sabe? Então, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Faz como Neemias: Senhor, lembra de mim para o bem. Faz essa oração hoje. Faz essa oração: Senhor, lembra de mim para o bem. Aquilo que eu tenho procurado fazer para o bem das pessoas, lembra-te de mim para o bem. Com certeza o Senhor vai lembrar de você. Então, que Deus te abençoe, te guarde. Hoje eu não queria deixar esse buraco da live, né? A live são às 10 horas da noite, aos sábados, tá, gente? Mas como hoje a gente tem compromisso lá na igreja, eu não sei a hora que eu vou chegar. Então eu resolvi fazer essa live já agora e já deixar gravada aqui. E quando você tiver um tempinho, você assiste, envia para alguém. As pessoas que me acompanham aqui vão assistir depois. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar fundo no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Dê uma semana abençoada. Semana que vem estaremos de volta com a nossa live, capítulo 6 de Neemias. Com certeza será bênção. Beijo, beijo para todos. Deus abençoe vocês.